Olá, muito boa tarde para você. Acordo entre trabalhadores do Serviço Público e Prefeitura de Florianópolis evita greve na capital. Agosto Lilás, ações pelo Estado marcam a prevenção à violência doméstica. No Dia Nacional do Documentário, profissionais comemoram o crescimento do audiovisual no Estado. Veja esses e outros assuntos a partir de agora. Muito bem-vindos. A gente começa o SC Acontece de hoje falando sobre o acordo entre os trabalhadores do Serviço Público Municipal e a Prefeitura de Florianópolis, mediado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina nesta semana, que colocou fim a uma possível greve dos servidores que estava agendada para acontecer hoje. A Thaisa Kisiel tem os detalhes e fala conosco ao vivo. Boa tarde, Thaisa. Olá, muito boa tarde a todos. Então, com esse acordo, os serviços públicos municipais aqui de Florianópolis seguem normalmente, mas vale destacar que a conversa entre o Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais e a Prefeitura de Florianópolis começou ainda no início dessa semana e, de fato, teve a mediação do Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina para organizar o texto, né? E o que foi acordado e apresentado ontem em assembleia, então, para os trabalhadores públicos de Florianópolis, que aceitaram as determinações até então, né? É de que o município se comprometeu aí a chamar 69 auxiliares de sala. A prefeitura também disse que deve abrir concurso para agentes comunitários de saúde e também de combate a endemias. O município deve pagar em parcela única já na folha de setembro o retroativo do auxílio alimentação. Um dos pontos chaves também aí de toda essa questão, né, além dos pontos importantes para os funcionários públicos aqui de Florianópolis, é de que a população não perde porque a greve não é realizada. Vale lembrar que essa conversa entre as partes aí é uma determinação que foi homologada ainda em 2023 e de que sempre é preciso uma conversa entre o sindicato e a prefeitura antes de qualquer greve ser deflagrada. De volta aos estúdios. Muito bem, Thaisa Kisiel trazendo então essa ótima notícia para quem mora aqui na capital e também em região. Mudando de assunto, a Polícia Civil esteve nas ruas para desarticular um esquema criminoso que levava objetos eletrônicos para dentro da penitenciária industrial de Joinville. Desde 2024, a Polícia Civil investiga integrantes de uma organização criminosa que burla o sistema de segurança com a colaboração de agentes terceirizados com vínculo com o sistema prisional para levar objetos eletrônicos para os detentos da Penitenciária Industrial de Joinville. Hoje foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão contra investigados e um mandado de prisão preventiva contra um advogado, que supostamente fazia parte da organização. O Ministério Público de Santa Catarina e a Prefeitura de Florianópolis firmaram uma parceria para desenvolver ações voltadas às pessoas em situação de vulnerabilidade social. O objetivo da parceria é compartilhar dados sobre a população em condição de vulnerabilidade social. Isso acontecerá por meio do aplicativo Acolher do município, que inclui informações como identificação da pessoa, número de abordagens da prefeitura, histórico da cidade de origem e possíveis encaminhamentos já realizados. O sistema existe há alguns anos e vem sendo aperfeiçoado. Atualmente, conta com mais de 4.000 cadastros de pessoas em situação de rua que já passaram pela capital. Esse compartilhamento da base de dados da Prefeitura com o Ministério Público deve fortalecer ações e serviços, especialmente referentes a direitos humanos, assistência social, saúde e segurança. Em Blumenau, está havendo um impasse para a construção de uma policlínica estimada em 30 milhões de reais. É a falta de um terreno adequado. O governo de Santa Catarina deveria promover uma licitação da obra com recursos repassados pelo governo federal, mas ainda não há um local para a construção. 2 terrenos até foram cogitados, porém não possuem viabilidade técnica devido a questões ambientais, sanitárias e de topografia. Um ofício publicado no dia 21 de julho pela Secretaria de Estado da Saúde traz a possibilidade de destinar os recursos para que outro município possa sediar a obra por falta de um local adequado em Blumenau. E os governadores de Santa Catarina e do Paraná assinaram um acordo que encerra uma disputa judicial de mais de 3 décadas entre os 2 estados. A contenda envolvia royalties de petróleo.
A iniciativa visa recompensar Santa Catarina pelo que foi perdido ao longo dos anos. Um montante financeiro que foi pago ao Paraná, mas que na verdade deveria ter sido destinado a Santa Catarina. Uma disputa por espaço marítimo que começou ainda em 1988, logo após o IBGE demarcar as linhas divisórias das águas territoriais de cada estado, o que colocou 5 campos de exploração de petróleo e gás, situados a cerca de 150 quilômetros da costa catarinense, nas águas territoriais do estado do Paraná. Sem consenso, em 1991, Santa Catarina entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal e apenas em 2020 a Corte decidiu que a solução do IBGE era incorreta e que a área correspondente ao estado do Paraná deveria ser bem menor, ou seja, os campos de exploração de petróleo e gás ficam em águas catarinenses. Isso significa que durante os anos em que houve exploração de petróleo e gás nesses campos e a região pertencia ao estado vizinho, Santa Catarina deixou de receber mais de 300 milhões de reais em royalties, que são pagamentos feitos pelas empresas em troca da exploração dos recursos naquela área. Por isso, os governadores dos 2 estados assinaram um acordo para que o trecho da SC 417, na fronteira com o Paraná, até o trevo da BR-101, cerca de 17 quilômetros de rodovia em território catarinense, seja duplicado com recursos do estado do Paraná. Essas rodovias vão nos ajudar, melhorando o acesso aos portos, a temporada, enfim. Então são obras estruturantes e importantes que a gente acertou, combinou, formatamos de forma jurídica e de forma técnica para ser feitas essas construções. Muito bem. A gente vai para um rápido intervalo e na volta tem uma matéria especial sobre o Dia Nacional do Documentário. Não saia daí. SC Acontece está de volta e olha, já começou a contagem regressiva para a folia na capital. A Liga das Escolas de Samba de Florianópolis definiu a ordem dos desfiles do Carnaval 2026. Serão 2 noites de espetáculo na Passarela Nego Querido. Agora só faltam os recursos para os trabalhos começarem. A Liga das Escolas de Samba está em negociação com a Prefeitura de Florianópolis e o governo do estado para firmar o convênio que garante apoio financeiro ao Carnaval. A expectativa é de que os repasses para as escolas de samba sejam feitos em 2 parcelas. A primeira em outubro e a segunda no início de 2026. Com exceção da Consulado, atual campeã, que teve o direito de escolher dia e horário, e da Unidos da Coloninha, que abre por ter ficado em último lugar. A ordem das demais agremiações foi definida por sorteio. No sábado, dia 14, os protegidos da Princesa iniciam a segunda noite de desfiles, seguidos por Jardim das Palmeiras, Consulado, União da Ilha da Magia e, encerrando o espetáculo, a Embaixada Copa Lorde, vice-campeã do último carnaval. E hoje, dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha, que trata sobre violência contra a mulher, completa 19 anos. E muitas ações estão sendo realizadas pelo Estado. O Agosto Lilás será marcado por ações de mobilização, prevenção e fortalecimento da rede de proteção às mulheres e combate à violência. Esse é o ônibus Lilás da Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família. Nessa semana, ele está rodando pelo estado para levar conscientização e disseminar a prevenção e o combate à violência contra a mulher. Em parceria com prefeituras e entidades de cada município que será visitado, a caravana do ônibus Lilás oferecerá serviços como agendamentos de consultas, confecção de documentos, vagas de trabalho e muito acolhimento para as mulheres. O objetivo é fortalecer a rede de enfrentamento à violência contra a mulher. E hoje também o Brasil celebra o Documentário Nacional. Em Florianópolis, profissionais do audiovisual se reuniram para refletir sobre a força e o crescimento desse setor. Documentários que conectam o público com diferentes realidades e despertam reflexões.
Em 7 de agosto, é celebrado o Dia Nacional do Documentário Brasileiro em homenagem ao cineasta Ouney São Paulo, preso e torturado durante a ditadura por engrandecer a arte com coragem. Em Florianópolis, estes produtores apaixonados por audiovisual se encontraram para trocar ideias e falar sobre a relevância da data. O documentário é uma área muito importante do cinema. Aqui para Santa Catarina é algo que reforça os laços culturais de comunidade. Especialistas reforçam que um documentário traz muito mais do que informações. Ele registra o tempo, conta histórias. Prova disso é que o setor audiovisual tem crescido e os números fortalecem a importância dessas produções. A Lei Paulo Gustavo, ela foi o maior aporte financeiro que houve para a cultura no Brasil de todos os tempos. Com rendimentos chegou a 4 bilhões de reais, né? Na última década, o setor audiovisual catarinense cresceu mais de 400%. Com isso, a oferta profissionalizante também foi ampliada. Em todo o estado, são 15 cursos superiores ligados ao audiovisual. Sempre que tem uma chamada pública para os editais, seja de âmbito municipal ou estadual, sempre está reservado uma parcela para projetos de documentário, porque uma vez que isso bate na tela, o público se identifica com isso e novos projetos podem surgir. A paixão por contar histórias foi o que moveu Rodrigo Dal Sotto a mergulhar neste universo. Ele viu na câmera uma forma de dialogar com a sociedade e valorizar realidades muitas vezes invisíveis. A gente conseguiu estar junto do Manuel Ireno Quirino, um mestre canoeiro, e produzir uma canoa de um pau só em uma escola de Santo Antônio de Lisboa. Então eu tenho muito orgulho e muita honra de ter podido estar junto com o seu Manuel construindo essa canoa durante 1 ano e meio, né? É bom poder contar as histórias, né, do nosso local de origem. Foi bem legal, bem legal. Muito bem, que bacana. Olha, o SC Acontece de hoje vai ficando por aqui. Você pode assistir a essas reportagens e também ficar bem informado no nosso portal tvbv.com.br. E amanhã a gente está de volta ao 12h45 aqui na telinha da TV BV. A gente espera por vocês. E agora vocês ficam com imagens das câmeras da capital. Tchau, tchau, até amanhã.